Mais da metade da frota de ônibus de Campinas deixa de circular no segundo dia de paralisação de motoristas e cobradores. Grevistas bloqueiam vias importantes da cidade, causam congestionamentos e testam a paciência dos motoristas. Trânsito fica ainda mais caótico com a manifestação de agentes de mobilidade urbana que protestaram em frente à Câmara Municipal. Sem coletivos na região central, comércio amarga prejuízo de mais de R$1 milhão. E 20 pacientes que contraíram a chamada superbactéria na UTI do Hospital Celso Pierro, em Campinas, têm alta hospitalar. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Um protesto de motoristas e cobradores de ônibus de Campinas causou durante toda a manhã cerca de 26 quilômetros de congestionamento. Vamos conversar com a repórter Karina Rica, que está agora na Avenida Alix da Cunha. Karina, boa noite. Nesse momento ainda há reflexos no trânsito da cidade? Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. E a situação é bastante complicada, tanto para motoristas, tanto para usuários do transporte público. Aqui na Alix da Cunha, alguns ônibus ainda estão parados. E o reflexo está no trânsito, que está congestionado no sentido centro. A mesma situação foi encontrada hoje pela manhã. Segundo a Transurc, quase 60% dos ônibus deixaram de circular hoje. São da linha vermelha, verde e azul. A gente pode observar agora o congestionamento formado, reflexo aí da paralisação. Quem passar pelas principais avenidas de Campinas vai ter que ter muita paciência. A gente observa poucos ônibus circulares passando. A maioria é micro-ônibus metropolitano e poucos da linha vermelha. O problema é que eles não estão dando conta de atender a todos os passageiros. Os poucos ônibus que passam estão completamente lotados, ou seja, uma manhã e uma noite de verdadeiro caos no trânsito de Campinas. Pela manhã, quem precisava se deslocar pela cidade para ir ao trabalho ou algum outro compromisso teve que ter paciência. Essa é a palavra do dia, viu, Cíntia? Paciência. A fila de ônibus estacionados na Avenida Alix da Cunha acabou com a fluidez do trânsito. Sem opção, muita gente, muitos usuários tiveram que seguir a pé para os compromissos. Confira na reportagem de Lucimeire Ramalho. A Avenida Alix da Cunha se transformou em estacionamento para os ônibus. Eles ficaram parados em fila nos dois sentidos. Para os carros ficou liberada apenas uma faixa. A rua em frente à garagem da AVB3 também ficou travada. Como os veículos não conseguiam chegar até a rodoviária, muita gente teve que descer na Alix da Cunha e até na rodovia Anhanguera e seguir a pé para os compromissos. Situação que irritou os passageiros. Nós estávamos vindo de Piracicaba, sentido aqui, sentido a Bandeirante, para vir para a rodoviária, e o ônibus teve que parar no meio da pista. Nós estamos caminhando até que a rodoviária mais de 2 quilômetros. Eu acho isso uma injustiça, porque querem fazer paralisação, mas não pensam na população, está afetando a população inteira. Os pontos ficaram lotados de gente que ainda tinha esperança de que algum ônibus passasse. Desde as 8h30 da manhã, esperando um ônibus nenhum até agora, para o terminal Campo Grande. A paralisação, que já foi feita ontem pelos motoristas e cobradores dos ônibus da área verde, hoje tomou proporções maiores, com a adesão de outras linhas. Muitos motoristas que passavam pela garagem foram sendo parados para fazer parte do movimento. Todos os funcionários ficaram reunidos em frente à unidade. No início da manhã, o congestionamento chegou a quase 5 quilômetros e gerou reflexos até na rodovia Anhanguera. Em várias ruas do centro, os motoristas também tiveram que ter paciência. De acordo com a INDEC, 250 ônibus deixaram de rodar. Já de acordo com a AVB3, foram 283 veículos de 56 linhas. Quem optou por usar a rodovia para fugir do trânsito carregado encontrou este cenário, fluxo totalmente parado. Segundo os trabalhadores, além do descontentamento com a troca do convênio médico, que de acordo com eles passou a ser mais caro e oferecer menos benefícios, eles lutam também por outras melhorias. Horário às vezes apertado, dificuldade que está tendo, aumenta as linhas
o itinerário e não aumenta o horário para o motorista. Outros trabalhadores que pararam os veículos próximos à sede da INDEC também reclamaram. O horário nosso é de 15 anos atrás, esses horários. Aumentou o trânsito, semáforo. Você não tem, e você tem que andar correndo. Durante a manhã, um representante da nova empresa contratada esteve na AVB3 para conversar com os funcionários, mas não chegaram a um acordo. A greve continua, né, se não resolverem isso. E o que ajudou o trânsito a ficar ainda mais complicado foi a greve dos agentes da mobilidade urbana da INDEC. A categoria pede aumento salarial e entrou hoje no 5º dia de paralisação. Confira. Cerca de 200 funcionários da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas fizeram um protesto em frente à Câmara de Vereadores. A Polícia Militar acompanhou a movimentação, mas não houve confronto. Os manifestantes levaram um boneco representando o secretário de Transportes, Sérgio Benassi, que foi queimado durante o ato público. A direção da empresa municipal pediu para o Tribunal Regional do Trabalho agilizar o julgamento da greve. O sindicato que representa os amarelinhos informou que os trabalhadores devem retornar ao serviço na segunda-feira. E nossa reportagem conversou hoje com um advogado trabalhista sobre o bloqueio das principais vias da cidade nessa paralisação de motoristas e cobradores de ônibus. Segundo o especialista, a estratégia usada hoje é ilegal. Confira na reportagem de Lícia Manjavac. Tem garantia constitucional de greve, de manifestação. Está garantido na Constituição Federal. A forma como foi feito hoje em algumas ruas, em algumas vias públicas, de fechar totalmente as vias, isso é totalmente legal. Que fere o quê? O artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, que garante o direito de ir e vir do cidadão. O que vai acontecer? Vai gerar uma avalanche de ações de perdas e danos, seja contra o sindicato que está patrocinando uma greve dessa, uma manifestação dessa, se for pela empresa que está autorizando a fazer isso, também a empresa responde, é o que vai acabar acontecendo. No caso, dessa vez, eles usaram o ônibus para fazer a manifestação. Tem diferença o fato deles terem ido de ônibus ou deles terem ido com o veículo deles ou a pé? Os funcionários que se colocaram a trabalhar dentro desses 1/3, 30% que deveria estar servindo a via pública e desviou a hora do trabalho para fazer essa manifestação, esses funcionários que estão nesses 30% podem sofrer consequências trabalhistas até de justa causa. E as concessionárias apresentaram no fim da tarde, após uma reunião com o sindicato, a última proposta para acabar com a paralisação. Eles resolveram manter o mesmo valor pago anteriormente pelos funcionários, até o fim deste mês. A diferença do valor cobrado pelo novo plano desconta na folha de pagamento será devolvida no próximo adiantamento salarial no dia 21 de agosto. E neste momento acontece uma assembleia onde os trabalhadores, onde os grevistas resolvem se vão voltar ao trabalho ou não. Cíntia. Obrigada pelas informações, Karina. E no próximo bloco você vai ver que a paralisação de motoristas e cobradores de ônibus provoca prejuízos para o comércio da região central de Campinas.